Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho falar um pouquinho sobre o Composer, mas não focar no Composer. Eu quero falar um pouquinho sobre classe, sobre autoload, tá? E a gente vai usar o Composer para poder gerenciar a parte de autoload para gente. Essa aula ela é indicada para quem está começando agora com autoload, com orientação a objeto, quer começar a aprender a trabalhar, tá? E tem algum problema com os padrões de trabalho. Eu vou passar a base da base para vocês e espero que ajude vocês a desenvolver tanto para quem agora vai começar a migrar para o PHP3, que já está explodindo por aí. Já estamos na versão Alpha 2, daqui a pouco sai a Alpha 3. Desculpa, daqui a pouco sai a beta e por final a versão oficial, tá? Se você ainda não conhece o Composer, você vai pegar uma dessas duas linhas, vai vir aqui no seu terminal, prompt de comando, CMD ou como quer que você chame, escolher uma das duas, colar aqui, tá? E vai rodar e baixar um arquivo composer.far, tá? Eu já tenho ele instalado localmente no meu computador, tá? Fiz a configuração de acordo com o que tem lá no meu blog, tá? E eu já tenho ele aqui funcionando. Mas antes da gente partir para o Composer, tá? Eu vou criar aqui o meu arquivo composer.json para mim poder informar como eu vou querer trabalhar, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um arquivo em JSON, tá? Chamado com o primeiro nome autoload, tá? Aqui eu vou informar que o autoload vai trabalhar com PSR 0, tá? E aqui todas as classes, todos os níveis, tá? Que eu vou precisar. Eu vou precisar de um nível, por exemplo, chamado de Eric Figueiredo, vai ser o nome. Isso é um nome de um namespace, tá bom? E ele vai ficar dentro de um diretório chamado src. É só isso? É só isso, eu só vou ter esse cara aqui, tá? Meu arquivo tá salvo. Vou vir aqui no meu Composer. Se você baixou ele, você vai dar um php composer.far install. Eu já tenho ele aqui no meu computador devidamente configurado globalmente, ou seja, posso usar em qualquer lugar. Só vou dar um composer install, tá? E ele vai gerar uma série de arquivos aqui para mim, tá? Ele vai gerar uns diretórios e vai gerar dentro ele vai gerar um diretório vendor e dentro desse diretório vendor alguns arquivos para mim trabalhar, tá? Se eu colocar aqui alguma dependência, ele vai trazer também, mas não foi esse o caso, tá? Nota que ele trouxe um arquivo chamado autoload.php, tá? E alguns arquivos aqui. Eu vou abrir o namespace, o autoload underline namespace, e vou conferir se está aqui dentro o que eu criei, ó. Tá aqui, tá? E aqui o meu src que eu configurei. Tá pronto, então? Vamos criar a estrutura da nossa aplicação, tá? De acordo com o que eu criei, eu preciso de um diretório src e dentro dele um diretório do meu namespace, que é o Eric Figueiredo. Tá pronto? Tá pronto, tá? Agora você pode começar a incluir as suas classes. Mas não é assim, chegar aqui e sair jogando classe não, tá? Toda classe tem algumas regrinhas para ela funcionar, eu vou passar as mais básicas, tá? A primeira delas é que toda classe tem que ser escrito em uppercase case, tá? Tomar cuidado para separar ela sempre com um underline quando tiver mais de uma palavra, tá? Eu vou chamar essa classe aqui de teste.php, tá? Vou abrir o arquivo PHP e não vou fechar ele. Só vou abrir a tag, tá? É assim que você abre tag PHP num arquivo de classe, tá? Vamos começar. Então, class, não, coisa nenhuma. Você tem que declarar o namespace desse arquivo, que é o Eric Figueiredo, tá? Ou seja, o caminho completo até esse diretório, até esse arquivo, sem incluir ele, tá? A partir do namespace que eu configurei, que é o Eric Figueiredo. Se eu tivesse mais diretório aqui, teria mais coisas. Eu vou fazer um exemplo já para vocês, tá? E agora eu crio a minha classe. A classe tem que ter o mesmo nome do arquivo, igualzinho, tá? E eu vou, obviamente, criar uma função, porque uma classe não tem sentido sem função, tá? Imprimir, vou chamar de
Vou criar uma variável algo, tá? E vou dar um eco algo aqui. Prontinho. Minha classe está pronta, vamos criar um arquivo que vai cuidar de fazer isso daqui, tá? Vou chamar ele de meu_index.php, para a gente não perder a estrutura de arquivos lá, ou posso até chamar de index direto. Isso. Tá? E esse arquivo index, tá? E também um arquivo PHP, então eu não preciso fechar a tag. Tá? E a única coisa que eu vou fazer é dar um include vendor barra autoload.php, que é esse arquivinho aqui, ó. .php, tá? Eu tenho por costume, em vez de usar a barra aqui, ó, usar uma constante própria do PHP chamada directory separator, tá? Que vai setar para mim a barra, o separador de diretório certinho para o sistema operacional atual, tá? E aqui dentro eu posso agora chamar a minha classe, tá? Toda classe, quando você cria, você precisa instanciar essa classe, tá? Eu vou chamar um valor teste, aqui uma variável teste, e vou instanciar new, o namespace até o arquivo, tá? Barra a classe que você quer chamar, teste, tá? Acho que a barra é o contrário, tá? Ponto e vírgula. Agora eu posso trabalhar aqui normalmente com a minha função imprimir algo, tá? Posso até vir aqui, ó, colocar um get, só pra gente poder pegar, tá? Algo, assim eu posso alterar lá. E vamos recarregar aqui, tá? Vamos definir de index algo, vamos vir aqui, algo igual Eric Figueiredo, tá? E ele carregou, imprimiu, minha função está funcionando, tá? Mas tá tudo bem, eu podia ter dado include direto nesse arquivo, não precisava ficar fazendo isso, tá? Na verdade, quando você trabalha com isso, a ideia é você trabalhar com múltiplas classes. Por exemplo, vou adicionar um novo nível aqui, vou chamar de lib, tá? Então, onde vão ficar a minha library de classes, e vou chamar aqui uma função, criar aqui um arquivo chamado verificações.php. Automaticamente, quando eu falo de criar uma classe verificações.php, eu sei que eu preciso de um arquivo chamado verificações.php, tá? Eu preciso declarar o namespace. Isso é padrão. Falou de criar, você tem que fazer isso, tá? O namespace é Eric Figueiredo, caminho até o arquivo, barra lib. Tá? Esse é o namespace. E a classe aqui embaixo, que é com o mesmo nome do arquivo, verificações. Tá? Toda vez que você faz isso, você sabe, ó, cria uma classe verificações no diretório lib. Você precisa saber que é essa estrutura sempre, tá? Vou criar aqui uma nova função, public function, tá? Is blank. Tá? Não vou me preocupar se é estático, se é, se não, não vou me preocupar em passar o conceito para vocês, tá? Vou chamar aqui de var. E aqui, ó, vou dar um return empty. É claro que esse exemplo não faz sentido, porque eu podia usar o empty direto lá, tá? Mas é só de exemplo para a gente poder entender o conceito. A partir desse momento, eu dou um extends, tá? Extends lib, tá? Que é o namespace onde ela tá, lib, e o nome da classe, verificações. Se tivesse outra classe, mais de uma, eu ia informar aqui qual que eu quero usar, tá? A classe está chamada, eu já tenho acesso a ela. Vamos verificar se não vai dar erro nenhum. Não deu. Perfeito, não deu erro nenhum. Vamos usar então a nossa função isBlank. Vou dar um Ctrl C aqui só para não ter que digitar. Só dar um if
this is blank algo, tá? Se tiver em branco, echo nada para mostrar. Else, se não, echo em algo. Tá? Vamos verificar se eu fiz tudo certo. Aqui está funcionando aparentemente. Vamos deixar em branco, nada para mostrar. Ou seja, ele incluiu a função aqui para mim, já deu include, já carregou ela tudo certinho. Não precisei ficar me preocupando com isso. Tá? A mesma coisa, o mesmo exemplo aqui funciona se eu tivesse, por exemplo, tá? Vou dar um Ctrl+C aqui. Um arquivo no mesmo nível que esse teste.php, verificações 2.php, tá? Verificações 2, isblank 2. Vamos vir aqui e vamos trocar. Não preciso mais do lib, porque ele fica no mesmo nível, tá? Trocar aqui para 2 e trocar isblank para 2 e tá funcionando. Aliás, é para estar funcionando. Classe... Aqui o namespace está errado. Prontinho. Tá? E continua funcionando, por quê? Simplesmente porque eu carreguei aqui, ó. Tô usando autoload, eu não preciso me preocupar com ficar incluindo arquivo, tá bom, na minha aplicação. Esse é um modelo de trabalho maravilhoso para se usar para quem já trabalha com classes, para quem já trabalha com orientação a objeto, tá? Como todo padrão de trabalho tem os prós e os contras, tá? Mas assim, é excelente, agiliza muito o dia a dia. Se você usa, se você está entrando agora para orientação a objeto, quer conhecer mais MVC, tá? Esse daqui é o ponto de partida para você. Se você não sabe trabalhar com classes, tá? Esse daqui é o ponto de partida para vocês. É assim que você cria uma classe. Falou de criar uma classe, tá? Vamos criar a nova classe dentro de lib, tá? Olha, Eric, cria lá a nova classe dentro de lib. New file, nova classe.php, tá? Criou, inseriu a tag, veio aqui, declarou o namespace, que é Eric Figueiredo, tá? Barra lib e a classe, tá? Que é class, nova classe, e prontinho. Ela tá pronta para ser incluída em qualquer lugar para você usar da forma que você quiser, tá? Pode usar a sua função à vontade agora, public function, tá? Var dump, tá? E pode dar o seu var dump aí em qualquer coisa que você quiser. Só vir aqui agora aqui no seu index e chamar a sua nova função, tá? Var dump, tá? Desde que ela esteja disponível aqui para você, você pode chamar sim a sua função. É isso aí, pessoal, tá? Nesse exemplo eu não vou testar porque ela não está inclusa aqui. Eu ia ter que criar classe, enfim, ou então dar um extends aqui para ela funcionar, tá? Mas a ideia, o conceito é esse. Vocês já conhecem, já pode começar a trabalhar, já pode começar a entender, tá? Então, se você quer trabalhar com orientação a objeto, trabalhar com classe de uma forma mais organizada, começa por aqui. É esse o ponto de partida para vocês, tá bom? Conhecer um pouquinho de Composer, conhecer um pouquinho sobre namespaces, ainda tem o comando use que eu não falei aqui, tá? Pode ficar à vontade para poder estudar e aprender e usufruir. Eu vou estar sempre incluindo conteúdo novo relacionado a esse assunto aqui no meu canal, então você pode seguir ele, tá? Para poder estar sempre esperto com as dicas que eu postar aqui para vocês. É isso aí, até o nosso próximo vídeo e se gostou, dá um curtir aí embaixo, dá um gostei e é isso aí, tchau, tchau, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.